Então, desprezando a resistência do ar, a velocidade de queda é a mesma, independente da sua massa. Só que aí eu vou realizar uma outra experiência, pessoal, que a princípio parece que vai contradizer isso aí. O ar voltou agora, tá? Se não depende da massa, nem sei se tem as mesmas massas, quer dizer que os dois vão cair juntos se eu soltar? Não? Então tá errado esse negócio aqui. Vamos realizar a experiência primeiro? Não caíram junto. Qual que caiu mais rápido? O amassado? Por quê? Porque, na verdade, não é a massa que interfere. Se existir resistência do ar, o que interfere é a área de contato com o ar. Essa aqui, aberta, tem uma área de contato maior do que a folha amassada. Então, a folha amassada, ela recebe menos atrito. A tendência dela é cair mais rápido. Essa aqui não, ela recebe mais atrito. Mas e se essa experiência tivesse sido realizada no vácuo, lá na Lua? Eu soltasse o amassado e o aberto, o que aconteceria com eles? Eles ficariam juntos. Como foi realizado? Um cidadão chamado Neil Armstrong, vocês sabem quem que é Neil Armstrong? Se eu não me engano, está vivo ainda. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. E ele fez a experiência, ele pegou um martelo e uma pena, abandonou os dois. O que aconteceu com os dois objetos lá na Lua? Eles caíram exatamente juntos, pessoal. Porque lá não tem resistência do ar. O que interfere é a resistência do ar. É a área de contato com o ar. Se eu soltasse, aqui vai ser meio complicado, mas se eu soltasse esse objeto e ele caísse reto aqui, provavelmente ele cairia mais rápido que ele lá. Porque ele teria, o atrito seria muito pequenininho. Agora aqui não, aqui a área de contato é maior, certo? E aí o Neil Armstrong saiu pulando, rolando na Lua, gritando, chorando de emoção, né? Galileu estava certo, Galileu estava certo. Mas a emoção do cara descobrir na prática que é verdade isso aí, tá? Então é aquela história, o que interfere não é a massa, o que interfere é a área de contato se tiver ar. Se não tiver ar, nem isso interfere. Os corpos cairão com a mesma velocidade, independente se é grande ou pequeno, desde que sejam abandonados da mesma altura, certo? Tem um exercício muito famoso que muitas pessoas erram, que é o seguinte. Imagine dois objetos. Ó, temos aqui o solo. Dois objetos serão lançados, não vão ser abandonados, eles vão ser jogados. Com um detalhe, eles serão jogados da mesma altura, com a velocidade escalar de mesmo valor, só que um será lançado verticalmente para baixo e o outro lançado verticalmente para cima. Ó, vamos ver se eu tenho coordenação motora para fazer. É isso aqui, certo? Bem, aí tem aquelas perguntas triviais que o aluno se empolga, né? Em somatória 0,1, geralmente o cara fica empolgado, fala, vou gabaritar agora, né? Qual que chega primeiro no solo, pessoal? Ninguém duvida. Vamos dar nome aqui? 1 e 2. Qual que chega primeiro ao solo? O 1. Mas quero saber qual que chega com maior velocidade ao solo. É o 1 ou o 2? Muitos dirão 2. E esses muitos erraram. Porque não é nem o 1 e nem o 2. Os dois chegarão com a mesma velocidade ao solo. É que vocês estão pensando uma outra situação. Ó, porque se você analisar, esse aqui, quando ele estava nesta linha, a velocidade era V0, não era? E esse vai subir. Mas quando ele voltar nessa linha, o que vai acontecer com a velocidade naquele momento dele? Não vai ser exatamente V0 de novo? Então, daqui em diante, ele vai ter a mesma variação de velocidade que o primeiro. Você consegue visualizar isso? Então quer dizer que os dois chegarão ao solo com a mesma velocidade. Vocês estão pensando, provavelmente, quem falou que é o 2, se eu abandonasse lá de cima, aí não, né? Aí lógico que o 2 chegaria com maior rápido, porque ele não, o ponto de referência não seria esse, seria o ponto lá de cima. Mas não, em relação à linha inicial, os dois, ao passar por essa linha, os dois terão a mesma velocidade em módulo, porque daqui em diante a rapidez vai ser igual. É diferente de você lá em cima soltar, aí é outra história, tá? Ó, esse ponto é esse.
Se você abandona, joga daqui, aí ele vai chegar cada vez mais rápido lá. Mas se você pensar na questão da linha de referência, o valor vai ser igual, só vai mudar o sentido. Certo? Então eles chegarão ao solo com a mesma velocidade. Certo? Mas não se sintam tristes se vocês erraram. Muita gente mesmo erra. Vocês não vão errar mais, tá certo? Porque é aquela história da velocidade ser igual. E aí, pessoal, ó, em qualquer ponto, né? Aqui a velocidade vai ser a mesma e no solo também. Certo? Bem, então essas são as informações sobre o movimento vertical sem atrito, sem resistência do ar. Bem, o que nós vamos fazer agora é continuar falando desse movimento vertical, porque a base da aula é o movimento vertical. Só que junto com outro tipo de movimento. E aí surge os chamados lançamentos. Hoje nós vamos falar do primeiro aqui, que é o mais simples. Vamos, digamos assim, vamos deixar vocês mais familiarizados com a matéria. Aí a semana que vem a gente fala do lançamento oblíquo, que é mais complicadinho. Então, primeiro o lançamento horizontal. Ó, o nome já diz, se é um lançamento, o objeto não será abandonado, ele será jogado. E como o nome diz horizontal, quer dizer que ele vai ser lançado em qual linha? Isso é uma pergunta difícil, né? Em qual linha que ele vai ser lançado esse objeto aqui? Muito bem, parabéns, horizontal. Vamos mostrar para vocês. Só não interprete mal o meu braço aqui, tá? Faz favor, que não é nada disso que vocês estão pensando. Que tipo de movimento? Ó, não foi um lançamento horizontal, pessoal? Estranho isso, né? Qual foi a trajetória percorrida pelo corpo? Foi um arco de parábola, não foi? Então agora vamos desenhar. Ó, ele foi lançado de uma determinada altura, ele foi atirado com uma velocidade inicial que nós vamos chamar de V, velocidade de lançamento. Se não existisse gravidade, vamos pensar no absurdo de nesse lugar não existe gravidade. Lancei, o que vai acontecer com essa bolinha? Pela lei da inércia que a gente não estudou ainda, mas vocês sabem. Ele vai manter o movimento retiliniforme para o resto da vida, não vai? Mas tem gravidade. Se tem gravidade, à medida que ele começa a andar na horizontal, o que mais que acontece? Ele começa a cair. Então visualiza, ó, um corpo que vai na horizontal e cai ao mesmo tempo. Qual vai ser a trajetória dele? Vai ser um arco de parábola. Ele vai fazer esse tipo... tá aqui a prova, né? De novo, ó. Arco de parábola. Depois vocês catam os giz do chão, tá? Faz favor. Beleza? Então, pessoal, esse movimento aqui, vocês vão encontrar em alguns livros com o nome de composição de movimentos. Porque, na verdade, está ocorrendo dois movimentos ao mesmo tempo. Ele está tendo um movimento de queda, que a gente chama de movimento vertical, e um movimento lateral, que é um movimento horizontal. Então, está sujeito a dois movimentos ao mesmo tempo. Então, nós temos que calcular exatamente essas distâncias que ele percorreu. Ó, nós vamos chamar a distância vertical de ΔSY. E a distância horizontal, nós vamos chamar de ΔSX. O que seria isso? O ΔSY é a altura que ele vai percorrer. O Y é para ajudar, não é para atrapalhar, porque o Y, que eixo que na matemática para nós é o eixo Y? Não é o vertical? Então é para ajudar. Ó. Se você tem o Y aqui, você sabe que você está estudando a queda dele. E o X é o horizontal, né? Nós chamamos de alcance. Tem uma redundância aqui, às vezes tem alcance horizontal, certo? Então são dois movimentos diferentes. Mas existe uma aceleração aqui, não existe? Quem é mesmo? A gravidade, né? Então nós temos uma aceleração vertical para baixo. Pessoal, existe uma outra aceleração além da gravidade? Vocês vão dizer, e a aceleração que ele recebeu na hora que ele foi chutado? Beleza. Lógico que ele não vai sair daqui se ele não for lançado. Só que esta aceleração termina no momento em que o objeto que chutou
perde o contato com ele. Não existe mais. A não ser que tenha um motorzinho na bola que vai acelerando, mas isso não acontece. Então, ó, na hora que ele foi chutado, vou fazer em câmera lenta aqui, ó. Ele bateu, nesse momento ele produziu uma aceleração horizontal. Mas quando a bola perde o contato com o elemento, essa aceleração não existe mais. Ela deixa de existir. Então, conclusão, ele continuará andando na horizontal exatamente porque recebeu no início uma aceleração. E vai cair porque constantemente ele está sendo puxado verticalmente para baixo, tá certo? Então, ó, esses dois movimentos, pessoal, são diferentes. Um é por causa da aceleração. O outro é por causa do chute inicial, que não tem aceleração a não ser o momento do chute. Então, nós temos que estudar separadamente. Então, ó, movimento horizontal. Vocês vão esquecer que ele está descendo. Vocês vão pensar só na ida aqui, ó, para frente aqui, tá? Então, o movimento horizontal dele não... Opa! O horizontal não possui aceleração. Se não possui aceleração, como é que é o nome desse movimento mesmo? Eu vou dar uma dica. Começa com M. Como é que chama o movimento que não possui aceleração? Uniforme, né? No caso, é um movimento retilíneo uniforme. Ele está andando na horizontal, ele está andando em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. Então, como é que eu faria para calcular essa distância x que ele percorreu? Está aqui, ó, equação do sorvete. Só que tem um detalhe, vamos fazer uma, para ficar mais bonitinho. Se eu passar o S0 para o lado esquerdo, como é que fica essa equação, hein? Fica S menos S0. Mas S menos S0 quem que é? Delta S, pessoal. Então, o delta SX vai ser a velocidade de lançamento vezes o tempo de movimento. Certo? Então, é a expressão que calcula o seu alcance. Mas eu quero calcular também quanto que ele caiu. Eu quero saber qual foi a altura de queda desse corpo aqui. Bem, aí muda tudo, né? Porque a parte vertical do movimento, a parte vertical possui aceleração, a gravidade. Então é um movimento retilíneo, só que agora é o quê? Uniformemente variado. Então é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque existe aceleração nesse movimento. Então, para eu achar aquela delta SY, ó, o S0 vai para lá de novo, tá certo? Então ficaria assim, ó, delta SY, que é a distância, a altura de queda, seria V0 vezes T. Como é uma queda, o sinal da aceleração tem que ser qual nesse momento? Mais ou menos. Mais. Então troco o A pelo G, GT ao quadrado por 2. Só que tem um detalhe, olha que coisa importante. No início, na hora que ele foi chutado, presta atenção na pergunta para vocês refletirem aí. Na hora que ele foi chutado, quanto vale a velocidade inicial de queda dele? 0. Por quê? Porque ele não foi inicialmente para baixo. Ele foi chutado para onde? Para frente. Então, inicialmente, pessoal, a velocidade de queda é 0. Então, esse pedaço aqui, ó, corta. O que sobrou? Sobrou apenas o GT ao quadrado dividido por 2. Eu não acho que vocês têm que ficar decorando esse monte de fórmula. É melhor analisar na hora. Ó, o importante é que você tenha a noção desses dois movimentos. Aí analisa. Ó, para andar para frente não tem aceleração, então é uniforme. Então lembra do sorvete lá. Para cair tem aceleração, a gravidade. Então troca o A pelo G, o sinal mais, tá? E aí na hora você faz o seu arranjo lá, porque senão o aluno fica achando que são fórmulas completamente diferentes. Mas não é, pessoal, é a mesma coisa. Tá? É aplicação do que a gente já conhece. Não sei se vocês notaram que o que nós fizemos até agora foi aplicar as 2 primeiras semanas de aula.
estudar os movimentos. Movimento circular da semana passada foi uma aplicação e hoje essa outra aplicação aqui, tá certo? Então, você calcula ao mesmo tempo o alcance que ele teve e a altura que ele desceu. E como dizia Galileu, aliás, isso é até uma lei importante, chama movimentos independentes de Galileu. Esses movimentos, um não tem nada a ver com o outro. Aliás, o Galileu usava até uma frase estranha. Um movimento não enxerga o outro. Porque ele cai por quê? Ele cai porque foi jogado para frente? Não, ele cai porque a gravidade puxou. E ele vai para frente por quê? Porque ele foi jogado, independente da gravidade. Tanto é que se não tivesse gravidade, se você der um impulso, ele continua. Então são movimentos independentes, tá certo?